Vocês sabem que eu gosto de manter a sinceridade por aqui, o papo sério. Eu gosto de uma brincadeira, mas eu vou sempre ser sincero. E, sendo bem sincero, hoje talvez não teria vídeo. Eu vi o comecinho do jogo, entre Bayern e Real, entre Arsenal e Sporting, e eu pensei, poxa, talvez eu tenha que deixar tudo para falar no vídeo de amanhã. Arsenal começou numa rotação baixa, de um jeito bem semelhante ao que foi o jogo contra o Leverkusen. Bayern Real já foi mais animado, mas tentativas, dribles, jogadas de velocidade e não gols. Jogo animado, jogo rápido, mas nenhuma chance convertida até esse meu pensamento começar. Eu estou com um casaco do Bayern, novamente sendo sincero com vocês, não porque tá frio onde eu tô gravando, muito pelo contrário. Mas é porque eu quero agradecer a quem me fez gravar esse vídeo aqui. É do Bayern, mas podia ter sido real também, pelo que aconteceu, principalmente a partir do gol a partir do segundo gol do time alemão, tá? Então vamos embora, gente. Dia de falar de Liga dos Campeões, estou de volta aqui. Vamos falar de Sporting e Arsenal, vamos falar de Real e Bayern de Munique. Começando pelo jogo que ocorreu no Santiago Bernabéu, tá? Já vou pedir para você deixar o like no vídeo e se inscrever, caso você não esteja inscrito, e lembrar que estamos de quadro novo, tanto aqui quanto no Spotify. Já começaram a sair os vídeos do Como Vem, né? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo que já foi lá, e vem muito mais por aí, tá? Então vamos embora falar sobre esse jogo aqui, que a gente teve 21 finalizações do time do Real, 19 finalizações do time do Bayern, 40 finalizações. E entre essas 40, foram 14 chutes a gol. Você pode pensar que a porcentagem ela não é tanto assim. Mas olha, não é sempre. E tem sido cada vez mais raro a gente conseguir ver partidas de futebol que alcancem 14 chutes a gol. Tá? Então vamos falar desse jogo aqui. Agora, sem olhar tanto número, vamos olhar a sequência da partida, né? O Bayern veio normal, tá? Sem muitas novidades. Harry Kane no ataque. O time que a gente já conhece. E o Real também, com algumas mudanças, sim. O Thiago no meio de campo. O Royce, mesmo criticado, continuou na zaga. Na lateral esquerda entrou Carreiras. Mais à frente no ataque, quem jogou ao lado do Mbappé e do Vini foi o Arda Güler. Mas assim, a gente tinha visto também um Real modificado passar contra o Manchester City. O que aconteceu nesse jogo aqui, principalmente no primeiro tempo, é que foi difícil ver o Real ficar com a bola. Algumas tentativas de jogadas de velocidade, vindo principalmente de Vinícius Júnior e Mbappé, mas o controle do jogo era do Bayern de Munique. Exatamente por conta dessa temporada tão cerebral do time do Kompany, o Bayern conseguiu controlar com muita facilidade no primeiro tempo. Não fez gols durante 40 minutos, mas teve controle, por mais que o Real acabasse criando também. O gol sai dos pés de Luiz Dias. E apesar do gol ter sido Luiz Dias, ter feito uma ultrapassagem muito boa para conseguir finalizar sem muitas dificuldades, esse é o momento que a gente fala do ataque do Bayern de Munique, né, gente? Harry Kane fazendo mais uma temporada absurda, e é muito bom ver que o Kane hoje no Bayern, ele consegue ser valorizado. O Olise, que está fazendo uma segunda temporada de altíssimo nível na Alemanha, e ó, abre o olho. O top 30 ano passado foi pouco. O Olise esse ano vem para, no mínimo, top 10 para disputa de títulos individuais. Tá? Seja bola de ouro ou seja The Best. Também os outros dois, né? O Gnabry, que já está há mais tempo, acaba sendo um pouco mais batido nesse quarteto ofensivo. Mas, enfim, a gente tem que valorizar esses caras. Porque o Bayern de Munique joga muito, não só para eles, tá? Mas é um quarteto que funciona bem a temporada inteira. O Bayern teve, assim, em 2011, 12, um ataque poderoso, né? Ribéry, Robben, o Mário Gomes. Depois o Mandzukic também não foi mal,
Depois o Bayern de Munique teve Lewandowski, enfim. Bons jogadores de frente, eu não falei do Milan ainda, né? Bons jogadores de frente não faltaram no Bayern por muito tempo. Mas assim, a gente vê um quarteto ofensivo que funciona bem por uma temporada inteira, mostra o verdadeiro motivo desse Bayern estar funcionando, estar tão bem ofensivamente, a ponto de poder quebrar recordes, né? Tanto do próprio Bayern de Munique, de mais gols numa temporada, quanto de ser o clube que mais marcou em uma temporada e ultrapassar o Barcelona. Mas bem, primeiro tempo finalizou em 1-0, com somente o gol do colombiano. E a bola rolou no segundo tempo, não deu nem para ver muita coisa, porque já teve gol de Harry Kane. O Wallace fez uma boa jogada logo na saída de bola, correu pelo lado direito do campo, veio cortando, tocou para o Kane, que finalizou ali da entrada da área, sem dar chances ao goleiro Lunin. Lembrando que o Courtois está lesionado, por isso o ucraniano está sendo titular do Real, mas isso desde a fase anterior, desde a fase passada, né? E aí 2-0 Bayern. A sensação que eu tive ali foi que o vídeo ia ser gravado, mas que o Bayern tinha um jogo sob controle. Como eu falei, se em 40 minutos sem marcar o Bayern seguiu melhor que o Real Madrid no Santiago Bernabéu, eu não pensei que o Real Madrid fosse dar um clique naquele momento. Acontece que substituições. Quando acontece o segundo gol, o Real, que não tinha sido modificado no intervalo, já passa a contar com o jogador aquecendo, que é o Ben Dias. Na hora do gol, o Arbeloa olha para o banco e manda o Ben Dias aquecer, dando sinais de que ele entraria, e de fato ele entra. Do lado do Bayern de Munique, iriam acontecer substituições também, só que quem acaba entrando junto é o Alphonso Davies, o lateral esquerdo canadense, e o Musiala, que são bons jogadores. Vocês vão ver que eu elogiei os dois aqui nos vídeos de Copa do Mundo, só que estão muito fora de forma, né? Os dois passam, o Davies, se eu não me engano, desde 2024, sofrendo com lesão de forma direta, não conseguindo nem fazer 2 meses seguidos de jogos. E o Musiala, que teve aquela lesão sofrida numa dividida contra o Donnarumma na Copa do Mundo de Clubes, ele volta e sente novamente. Então, essa perda física que o Bayern de Munique teve fez o time sentir. Até porque a perda física, eu não quero condicioná-la somente à entrada desses dois jogadores, mas também ao próprio Luiz Dias, que fez um segundo tempo meio acomodado, meio satisfeito com o resultado. Tanto que ele sai, se eu não estou enganado, no finalzinho do jogo, até merecendo uma bronca do Kompany, porque ele faz um primeiro tempo muito bom, marca o gol, mas ele faz uma reta final de segundo tempo, os últimos 20 minutos, assim, arrastado em campo. Até displicente com o restante do time do Bayern de Munique. Tá? Nesse momento, o Real consegue crescer na partida. O Vinícius Júnior tem uma boa oportunidade, que manda o Neuer defender, mas o gol ele vem no cruzamento do Arnold, meio rasteiro, para o Mbappé completar na segunda trave e fazer o 2-1, diminuir o placar para o Real em Santiago Bernabéu. Depois dessa chance, o Real até tentou novamente com o próprio francês, com o brasileiro. O Rudiger fez uma finalização ali da entrada da área que até eu pensei que pudesse acontecer, mas o Neuer conseguiu encaixar. Mas o placar foi esse. O Bayern até depois tentou criar exatamente com esses jogadores que entraram, mas o placar é esse, de 2-1 para o Bayern de Munique em Santiago Bernabéu. A nota que fica para o jogo da Allianz Arena é: a gente sabe que na Alemanha, em Munique, na Baviera, é sempre mais difícil para o time visitante. E um Real que ainda não está no seu grande nível de Real Madrid, eu acredito que vai ser difícil de conseguir uma virada lá. Mas vamos ver, porque acredito que esse foi o único momento de deslize do Bayern nessa Champions, tá? Ainda mais se tratando de confronto contra time grande. O Bayern passou muito tranquilo em todas as fases. E vencia tranquilo até 60 minutos de jogo aqui. Mas depois das substituições do Real, as substituições do próprio Bayern, uma queda física quase mudou o jogo, a ponto do Real Madrid quase conseguir empatar. Mas é quase, não conseguiu. Então, expectativa é essa para o jogo de volta.
Novamente, não tô querendo cravar resultado, mas acho difícil o Real ainda não no seu nível mais Real Madrid conseguir virar na Alemanha, tá? Vamos para outro jogo do dia, que não me animou muito, eu acho que é a classificação mais previsível, apesar do time não ter se classificado ainda porque foi só um jogo, que é entre Sporting de Portugal e Arsenal, Sporting de Lisboa, né? 1-0. Desse jogo eu nem tenho muito a falar aqui, porque eu vi novamente o Arsenal uma rotação abaixo do que eu gosto de ver. O Arsenal não tá no seu melhor momento, né? A gente sabe. Tem derrota e eliminação pro Southampton na Copa da Inglaterra. Tem derrota na final da Copa da Liga Inglesa pro City. Enfim, o time do Arsenal não tá no seu melhor momento novamente, né? Eu sinto que eu já falei isso aqui no canal algumas vezes, mas enfim. E acabou vencendo só por 1-0 com uma rotação abaixo, tá? Eu lembro que eu falei isso aqui no jogo contra o Bayern 04, no jogo de ida, que eu não queria ver o Arsenal jogar tão pouco. Eu acho que se o Arsenal é favorito a Champions, tem que jogar mais. E eu falei, gente, não é só estilo de jogo. Até dentro do seu estilo, eu acho que o Arsenal precisa crescer. E além também, né? A única grande chance do Arsenal num jogo para mim foi uma tentativa de gol olímpico que o Rui Silva acaba tendo que defender, isso no primeiro tempo. No segundo tempo você tem uma chance do Zubimendi que ele marca, mas o lance é anulado por impedimento. Você tem até uma boa chegada do time português, que eu posso até ver aqui quem faz a finalização, vou ver se eu acho para colocar a imagem na tela, mas é a defesa do Raya ali no jogo, e só também, o Sport não conseguiu criar muito, e no final de jogo, o Arteta faz uma substituição que eu acho que não era para ser uma substituição de segundo tempo, eu acho que era para ser uma substituição da escalação, de qualquer jogo que o Arsenal for para jogar com o time titular, que é Gabriel Martinelli. Gabriel Martinelli precisa ser titular desse Arsenal. Eu falo isso sobre o Martinelli no Brasil, no Arsenal, e a sensação é que ninguém me escuta. Porque o Martinelli tem esse potencial de mudar o jogo. E o passe que ele dá hoje pro Havertz marcar no finalzinho não é qualquer coisa. Definitivamente não é qualquer coisa. Então, assim, eu entenderia se o Arsenal tivesse o grande Bukayo Saka brigando com o Martinelli. Mas esse grande Bukayo Saka não existe mais. Inclusive no jogo de hoje, quem atua pelas pontas é o Trossard, que é um bom jogador, e do outro lado é o Madueke. Mas assim, eu nem por momento, nem por talento eu consigo decifrar o que faz do Martinelli banco para esses dois. Tá? O Trossard tem uma boa trajetória no Arsenal, mas é uma trajetória muito mais de reserva do que do Martinelli, na minha visão. Então eu realmente queria ver mais tempo do brasileiro como titular. Verdadeiramente, tá? É como eu falei, o Sporting pouco criou. É mais essa chance mesmo do Luis Soares que o Raya consegue defender. E agora a gente ainda tem o jogo de volta na semana que vem, na quarta-feira que vem, no Emirates Stadium, que eu acho que vai ser bem mais tranquilo pro Arsenal, tá? O Sporting chegou longe demais, batendo quartas de final de uma Liga dos Campeões. E assim, preciso dar esse recado, assim como eu falei no último vídeo de Champions. Eu adoraria ver o Sporting ser o português que volta a bater uma semifinal, tá? Lembrando que o último que conseguiu foi o Porto, que chegou na final em 2004, foi campeão em 2004. Mas esse Sporting já bobeou no primeiro jogo contra o Bodo, e contra o Arsenal vai ser bem mais difícil de virar. Dá. Futebol nem sempre é exato. Mas ainda assim, eu acredito que principalmente em Londres, a dificuldade do time português vai ser bem maior do que seria se vencesse no José Alvalade. Então, gente, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, mais curto porque tivemos só 2 jogos. Amanhã, com certeza, estarei falando de Champions aqui novamente. Se tudo der certo, amanhã também tem mais um vídeo sobre mais uma seleção de Copa do Mundo. E talvez eu tenha falado algum jogador da seleção aqui. Mas não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso você não esteja inscrito. Eu vou ficando por aqui. Fui!